Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e sou formador na área de hipnose clínica. Antes de mais, peço desculpa pela minha voz, mas as circunstâncias agora propícias da altura, uma pessoa constipa-se e a garganta fica um bocadinho mais sensível. Espero que tenham passado umas boas festas, um Feliz Natal, na companhia dos vossos, sejam eles família, amigos, quem vocês escolherem, mas que sem dúvida tenham sentido o verdadeiro propósito desta altura, que é a união, o amor, o estar com quem nós gostamos. E hoje, tananana, vou abrir a caixa de Pandora e ser um bocadinho polémico, porque finalmente, depois de ter escrito, acho eu, sim, coisas sobre o assunto, vou falar sobre regressão a vidas passadas, ou também tão popular TVP, terapia de vidas passadas. Bom, antes de mais, eu vou-vos explicar muito sucintamente o que é este conceito, vou-vos falar daquilo que diz a investigação e depois vou-vos dar a minha perspectiva. E eu reforço que é a minha perspectiva. Ou seja, isto não é a verdade. Eu vou ter sempre muito cuidado para não falar em questões absolutas, a não ser que, obviamente, haja algo escrito ou algo investigado sobre isso. De resto, aquilo que são as minhas convicções e a minha perspectiva é somente a minha opinião. As pessoas podem concordar com ela, podem ser livres de discordar. Liberdade é isto. Portanto, antes de mais, quero frisar que é a minha perspectiva. Ok? Bom, antes de mais, TVP. Bom, em primeiro lugar, se calhar é útil eu começar por um conceito que não é propriamente a TVP, terapia de vidas passadas, mas este sim é um conceito que foi investigado qualitativamente, ou seja, a pessoa que fez essa investigação recolheu inúmeros relatos de pessoas aos quais serviu para dar um determinado padrão, um determinado sentido, que é a experiência de quase morte. E o nome mais falado, mais respeitado, mais sonante nessa área é um senhor chamado Raymond Moody, que ele é psicólogo, ou era, eu acho que o Dr. Moody já faleceu, e ele entrevistou várias pessoas que passaram por este fenómeno, que é, durante alguns minutos, essas pessoas foram clinicamente dadas como mortas. Ou seja, os seus sinais vitais desapareceram por completo. Se vocês são pessoas que são adeptas da cultura pop, mainstream, etc., podem ir procurar na história de um dos, ainda é o atual, um dos atuais guitarristas dos Guns N' Roses, o Slash, que ele próprio teve um fenómeno, passou por esse fenómeno, teve uma experiência em que, devido a, portanto, ele ter entrado, não foi em coma alcoólico, foi mais do que coma alcoólico, ele esteve clinicamente morto durante alguns minutos. Não sei se foram 5 ou se foram 7, uma coisa parecida. Portanto, isso aconteceu com o Slash, que é uma figura mediática. E as pessoas que passam por esse fenómeno, por aquilo que elas relatam, experienciam determinados fatores ou determinadas experiências. Experienciam experiências. Passa a redundância. E então, que género de fenómenos é que elas passam? Veem, portanto, uma luz brilhante,
algo em formato de um túnel, sentem que existe algo que os puxa, digamos, para o outro lado, sentem também que o seu corpo é extraordinariamente leve e começa a flutuar para cima, portanto é como se eles estivessem a olhar de baixo para cima, vendo aquilo que é a sala do hospital no seu redor, eventualmente até tendo mesmo a capacidade não só de flutuar do próprio corpo, mas também de atravessar o quarto para outras partes de um hospital. Até que, pronto, por algum motivo, normalmente todas essas pessoas dizem que algo lhes fez sentir que ainda não era o momento deles. Eles então retornam ao corpo, que é na altura em que os sinais vitais da pessoa voltam a surgir. E o Sr. Raymond Moody entrevistou várias pessoas, centenas de milhares de pessoas que passaram por esse fenómeno, e ele aí conseguiu elaborar aquilo que ele diz que são portanto, as experiências mais comuns deste tipo de situação. Basicamente foi aquilo que eu vos disse. E as experiências de quase morte é um fenómeno detalhado. Portanto, detalhado e validado. Pronto. Que é algo diferente da perspectiva das vidas passadas. Mas eu queria apenas deixar aqui as experiências de quase morte, porque é algo que é semelhante. Agora, as vidas passadas têm a sua origem, têm a sua explicação, têm a sua mitologia em culturas que têm religiões ou formas religiosas que exploram os membros da reencarnação e de que para além da existência da mente, da existência do corpo, ainda existe a alma, e que essa alma é aquilo que vai transitando em vários planos de existência. Portanto, a alma é algo imortal, ao qual ela persiste após portanto, o falecimento do corpo humano, e que essa alma vai sendo, para além de transitar de plano de existência em plano de existência, vai também transitando ao longo do tempo. E será essa alma que depois vai voltar a um corpo, reencarnando aquilo que era o espírito da pessoa. É uma explicação muito, muito por alto e muito básica. Obviamente, quem quiser ler mais sobre isso tem várias filosofias e vários aspectos, várias religiões que abordam este tema, como, por exemplo, a religião budista, como, por exemplo, essencialmente a religião budista, que é a melhor que eu conheço. E isto é, por alto, a explicação da alma e da transição entre reencarnações do espírito e de passar múltiplas vidas. Portanto, pegando neste conceito de reencarnação, se a pessoa, ou pelo menos a alma da pessoa, tem a capacidade para ir reencarnando em várias vidas, portanto em vários períodos históricos, essas experiências que a pessoa, ao qual a alma passa, vão pelo menos residir em pequenos pontos, assim como as memórias corporais, assim como a memória sensorial, portanto, tudo isso vai residindo, e que através da revivenciação ou do reviver de alguns contextos ou de alguns estímulos, se pode aceder a esse tipo de memórias.
e desse tipo de conhecimento. Vá. O que eu quero dizer é que a terapia de vidas passadas, TVP, não é, já existe para além, sempre existiu antes do surgimento da hipnose propriamente dita e de toda essa discussão. Portanto, TVP é uma coisa, regressões a vidas passadas, e quando eu falo em regressão estou aqui a colocar o ênfase no mecanismo, portanto no fenómeno hipnótico, é uma coisa que surgiu principalmente através dos anos 60, 70. Uma das pessoas que elaborou algo sobre o assunto foi um senhor que eu queiro que é psiquiatra ou psicólogo, agora não tenho bem noção, que é o Sr. Maurice Neanderthal, que foi das primeiras pessoas a elaborar um procedimento, portanto, a estruturar um processo ao qual, utilizando a hipnose, se podia aceder, supostamente, a vidas passadas. E, portanto, aquilo que ele escreveu é uma forma técnica de aceder a esse tipo de conteúdos. Por aquilo que eu tenho noção, o Sr. Maurice Neanderthal não possuía crenças espirituais, crenças religiosas, ao qual ele acreditasse no conceito de, mas, na opinião dele e na experiência dele, aquilo que ele via eram resultados utilizando esse tipo de processo, e então ele decidiu estruturar. A popularização das regressões a vidas passadas, sem dúvida, que se deu através de um homem, que é Brian Weiss, ou Weiss, como queiram chamar. Brian Weiss é um psiquiatra norte-americano. Ele foi diretor de algumas clínicas psiquiátricas e algumas alas psiquiátricas de determinados hospitais, uma pessoa devidamente credenciada, que neste momento tem o seu próprio instituto e que se dedica mais a dar palestras sobre o tema, palestras e encontros. Também é já um senhor com alguma idade, e o Sr. Brian Weiss popularizou o tema especialmente pelo seu primeiro livro, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Pronto, portanto, tradução em português. O livro existe em português, vocês podem adquirir. E, de uma forma resumida, o livro relata a experiência dele com uma paciente, de seu nome Catherine, ao qual ele chegou-lhe via depressão, um diagnóstico de depressão, ansiedade e também hidrofobia, fobia à água. Já não me recordo se aquilo tudo apareceu em simultâneo ou se foram descobrindo ao longo das sessões, mas o que é certo é que as intervenções ditas convencionais da psiquiatria não estavam a dar muito resultado. E o Dr. Brian Weiss, durante a sua formação médica e psiquiatria, ele foi exposto a formações de hipnose, que é algo que acontece com alguma regularidade nas universidades americanas. E então, ele, sabendo que a hipnose estava devidamente validada para a intervenção na ansiedade, em fobias, e também tinha efeitos eficazes na depressão, ele decidiu hipnotizar essa sua cliente e, numa dinâmica mais psicanalítica, uma intervenção mais dinâmica, por assim dizer, aquilo que ela fez foi pedir à pessoa que voltasse ao momento
em que se deu o determinado trauma X ou o primeiro momento em que ela se sentiu daquela forma. E para surpresa dele, Catherine começou a relatar experiências, começou a fazer descrições de outros locais, de outros tempos e até mesmo de outras fisionomias, já que ela estava a referir enquanto homem. O Dr. Brian Weiss ficou muito surpreso com aquilo, pensou que poderia haver alguma confabulação ou que a própria cliente estava a tentar manipulá-lo, e o seu ponto de mudança foi quando, supostamente, a Catherine começou a falar sobre pormenores que diziam respeito não só à vida de Brian Weiss, mas também às circunstâncias que afetaram o falecimento do seu filho, que eram pormenores ditos pelo Brian Weiss que não estavam acessíveis a outras pessoas que não a família. E ela começou a descrevê-los na exatidão, dizendo que essas informações e esses ensinamentos foram passados por entidades às quais ela referia como os mestres. Segundo o próprio Brian Weiss, é a partir deste momento que ele começa a perder a sua posição mais cética relativamente à existência de vidas passadas e de outros planos superiores de existência, e então começa-se a dedicar ao estudo da terapia de regressão de vidas passadas, e publicou já inúmeros livros sobre o tema. Provavelmente é a pessoa que publica mais livros sobre isso, inúmeras palestras. Portanto, é uma referência no campo das vidas passadas. Outra referência também, talvez menos conhecida do que Brian Weiss, é um senhor chamado Michael Newton, que não é um profissional de saúde mental, tanto quanto eu me recordo, mas que é alguém que pratica a regressão e a terapia de vidas passadas, e o Sr. Michael Newton vem acrescentar a este processo a noção da vida entre vidas, ou seja, que quando o corpo falece e a alma se eleva, ela transita para um outro plano de existência, que lá ela vai encontrar outras almas e que vai conviver, portanto vai receber também outros ensinamentos, até chegar a um momento em que esse espírito, essa alma, vai reencarnar no corpo da pessoa, não no corpo de outra pessoa. De uma forma muito genérica, estes são os pontos principais do tema sobre a terapia de vidas passadas ou regressão a vidas passadas. Agora, o que é que diz a investigação? A investigação sugere que o fenómeno das regressões a vidas passadas é tão válido quanto o fenómeno das falsas memórias. Ou seja, na opinião da ciência, da parte da investigação científica, aquilo que surge como relato da pessoa é uma construção, uma confabulação, um desejo, quando obviamente não é diretamente sugestionado pelo terapeuta, de que
a pessoa está a vivenciar ou vivenciou outras vidas, outros planos de existência, outros momentos, não é? Porque para aqueles que leem ou que sabem alguma coisa sobre o tema, o mais curioso é que todos os relatos de todas as experiências que uma pessoa supostamente em terapia de vidas passadas faz, todas as situações têm alguma coisa a ver com a circunstância atual que a pessoa vive. Portanto, podem ser da Babilónia, podem ser do Egito, podem ser da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, whatever, escolham, mas que tem tudo a ver com aquele momento a qual a pessoa passa. Portanto, a ciência e há a pergunta que toda a gente faz, que é: como é que então se pode comprovar que aquilo que a pessoa está a dizer é um relato fidedigno e que não é apenas um desejo, uma construção da pessoa? Porque nós sabemos que a hipnose, especialmente a hipnose, é um estado focado de atenção em que a pessoa está altamente sugestionável, ou está sugestionável, a processos mentais, a processos fisiológicos, e que, portanto, a mente vagueia por onde ela muitas das vezes deseja vaguear, mesmo que o terapeuta não oriente as coisas para esse sentido. Regressões espontâneas podem facilmente acontecer se o terapeuta não tiver cuidado. E, obviamente, se a própria pessoa tiver a crença ou o desejo que isso aconteça. Portanto, para a comunidade científica, regressões a vidas passadas têm tanta validade como o fenómeno das falsas memórias, e, sobretudo, fica a grande questão no ar, que é: onde é que estão as provas devidamente validadas desse processo? Não é? Pronto. Em Portugal, o fenómeno das regressões a vidas passadas é popular e foi popularizado pelo Sr. Alberto Lopes, primeiro nos anos 90 com o programa da SIC O Sono da Verdade, que é não sei se viram pelo meu não verbal, que realmente é um título muito apropriado para se lidar com a hipnose, não é? Porque, como toda a gente sabe, por amor de Deus, hipnose não é o sono da verdade, não é um detector de mentiras. A pessoa não vai contar nada que ela não queira, nem vai revelar segredos, nem nada escondido. Enfim, portanto, o sono da verdade foi um título muito mal escolhido. Um programa que supostamente era orientado por um psiquiatra, que agora não me recordo o nome, que supostamente explicava alguns dos movimentos psicológicos e psiquiátricos e dinâmicos da mente dos convidados, enquanto as sessões iam-se fazendo, e o Sr. Alberto Lopes, aquilo que fazia era hipnotizava as pessoas e orientava o processo. Mais tarde, até há um ano atrás, um ano e qualquer coisa, o Sr. Alberto Lopes voltou outra vez à SIC, desta vez no programa da tarde, ao qual ele tinha uma rúbrica em que ele fazia também sessões de regressões a vidas passadas no prime time. E recentemente ele escreveu um livro intitulado Hipnose e Regressão. Não faço a mínima ideia porque é que ele não escolheu o título que é original, porque
deveria ser hipnose e regressão a vidas passadas, já que tudo aquilo que ele fala de regressão no livro é regressão a vidas passadas, mas eu não vou entrar pelo conteúdo do livro. E dentro do panorama nacional, aquilo que é mais popular sobre regressões a vidas passadas têm sido feitas pelo Sr. Alberto Lopes na televisão. Existem vários cursos que hoje em dia têm módulos que exploram as regressões a vidas passadas. Posso dizer que são módulos que obviamente atraem muitas pessoas, poucas profissionais de saúde mental, várias de perspectivas mais espirituais, e não vou utilizar outros termos, e que não só formam ou não só dão formação específica sobre o tema, mas também estão sempre a tentar colocar como sendo a principal eficácia do processo para a resolução de problemas e para a resolução de perturbações. Pronto. Isto é o panorama. Agora, a minha perspectiva sobre o assunto. Bom, antes de mais nada, eu, obviamente, sou uma pessoa que tem um determinado conjunto de crenças. Não vou aqui estar a dizer quais é que elas são, mas eu tenho-as. E essas crenças fazem-me acreditar ou não acreditar em determinados temas e na existência de determinadas entidades ou coisas, ou seja lá aquilo que vocês queiram chamar. Eu tenho um conjunto dessas crenças. Okay? Por outro lado, eu sou um profissional de saúde mental, um profissional que possui uma formação muito específica. Essa formação específica é algo que está validada e que está provada como sendo eficaz pela investigação, quer nos modelos de psicologia, quer nos modelos psicoterapêuticos. Sou alguém que trabalha de acordo com os parâmetros de uma determinada organização que representa a minha profissão, que é, portanto, a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Dentro dessa instituição existe um código deontológico das boas práticas para todos os psicólogos e, portanto, há coisas aos quais eu devo, obviamente, respeitar. Uma coisa que a formação nos diz é que o que interessa é a pessoa que nós temos à nossa frente. Não somos nós. Nós somos, enquanto profissionais de saúde mental, somos treinados para, dentro das melhores possibilidades, não colocarmos as nossas próprias crenças, a nossa própria história de vida, as nossas próprias opiniões, as nossas próprias atitudes, os nossos valores. Ou seja, trabalhar com aquilo que o outro nos dá e não com aquilo que nós acreditamos no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque cada conjunto de valores, cada conjunto de atitudes é único. Portanto, a forma como eu penso, a forma como eu sou, não é 100% igual a de outras pessoas. Podem ter pontos em comum, não é 100% igual. E, portanto, aquilo que serve para mim pode
não servir para outra pessoa. E, portanto, aquilo que eu tenho que fazer é trabalhar com aquilo que a pessoa me traz e com aquilo que a pessoa e dentro da relação terapêutica e dentro das técnicas devidamente validadas. Pronto. Ou seja, não interessa se eu acredito ou não, ou se é da minha crença que a terapia de vidas passadas vai resolver a questão da pessoa. Não é. Se eu estiver a fazer isso, estou a influenciar diretamente a pessoa com uma opinião minha. E mais, enquanto profissional de saúde mental, enquanto psicólogo que deve respeitar um código deontológico, eu só devo aplicar técnicas que estão empiricamente validadas relativamente à sua eficácia. Hipnose é uma ferramenta terapêutica que está empiricamente validada para um conjunto de perturbações e um conjunto de intervenções, sintomas, etc. Portanto, ninguém em mim me pode estar a dizer, não é, para eu não fazer hipnose, porque é uma técnica empiricamente validada. Regressões a vidas passadas, ou TVP, não é. Não é. Enquanto profissional de saúde mental, é algo que eu não advogo, é algo que eu não publicito, é algo que eu não treino as pessoas a fazer, nem encorajo as pessoas a fazer. Pelo menos as pessoas que eu quero encorajar a fazer, que são os meus pares. E isto é a minha perspectiva pessoal. Mas, como eu tinha dito, as pessoas têm um conjunto de crenças e até provar o contrário, aquilo que é a minha visão sobre o assunto é que a pessoa que deseje, que tenha a crença da existência de vidas passadas, pode, muito facilmente, numa sessão de hipnose, regredir. Há algo que ela acredite que é uma vida passada. Se isso é verdade ou não, não se sabe. Mas a pessoa acredita que pode ser verdade. Porque tem essa crença. E é isso que, na minha ótica, eu vejo. Agora, isso significa que alguma coisa pode acontecer durante o processo numa simples regressão de idade? Claramente que pode. As pessoas escolhem responder às sugestões que lhes faz mais sentido e muitas das vezes, mesmo nas sugestões mais simples, elas respondem de uma forma que nós não estamos à espera. Isso pode implicar que se ouça coisas que nós poderemos achar estranhas, como relatos de outros locais, de outras pessoas, talvez até de tempos mais antigos. Com certeza que pode acontecer. E aí o terapeuta deverá ter atenção na forma como vai gerir a situação. Como eu vos disse e repeti inúmeras vezes ao longo deste vídeo e desde o princípio, e eu não me canso de repetir isso, é a minha perspectiva
é a minha opinião, é a minha visão e é aquilo que eu faço e que eu me respeito enquanto profissional de saúde mental. Se isso quer dizer que há pessoas que fazem, essa é a sua... Há pessoas que acreditam que isso pode ajudar os outros. Claramente que sim. Há um nicho de pessoas que procuram regressões de vidas passadas, sem dúvida. Eu só acho que nestes temas temos que colocar tudo em cima da mesa, quer a nossa bagagem pessoal, quer aquilo que é dito, tudo aquilo que é dito sobre um determinado tema, e depois a pessoa deve decidir o que realmente pretende. Não é nós estarmos a empurrar a pessoa para algo só porque nós acreditamos piamente na existência de algo ou determinada técnica. Eu farto-me de dizer, eu acredito na eficácia da hipnose, mas eu sei que a hipnose não é para toda a gente. E quando eu digo que a hipnose não é para toda a gente, estou mesmo a falar de colegas. Eu aqui não estou a tentar converter ninguém à minha igreja, por assim dizer. A minha intenção é mostrar aos meus pares, aos meus colegas, que esta alternativa é científica, é válida. Se não se quiserem meter nela, tudo bem, mas pelo menos assumam a sua existência e os seus benefícios. Depois reencaminhem. Se a pessoa, se o cliente, se o paciente assim o desejar. Essa é sempre a minha missão. Mais nada. E portanto eu acho que cada vez que nós colocamos um tema em cima da mesa, devemos colocar tudo. Mas temos que nos excluir da equação. Ou pelo menos excluir as nossas crenças. Eu sei que este vídeo já foi muito prolongado. Eu lamento. Mas eu acho que é importante falar sobre o tema. Eu acho que é importante mostrar tudo. E dizer tudo. Obrigado pela vossa paciência no meio de um vídeo tão longo. Votos de uma boa entrada de 2019, perdão. Agora estar a falar de regressões, estou a pensar em 2009, não sei porquê. Que 2019 seja um ano com maior prosperidade do que foi 2018. Se não for, pelo menos que seja tão bom como 2018 foi para vocês. Se 2018 foi uma merda, perdoem o meu português, então que 2019 seja um ano melhor e que vocês consigam fazê-lo por isso. Um bom resto de semana e fiquem bem, até para o ano.